Direito em Mim, com Edilaine Deon. Boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilaine Deon e hoje eu estou aqui com a doutora Thaís Ferreira, especialista em Direito da Família, que vai tratar um pouquinho desse tema tão discutido hoje em dia, né? Hoje em dia não, hoje sempre. Sempre. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por a senhora estar aqui. Vamos dizer assim, ajudando um pouquinho da população, dos nossos ouvintes a ter informações mais precisas, né, a respeito desse tema que gera tanta dúvida. E hoje a gente queria muito que a senhora explanasse um pouco sobre o Instituto da Guarda, principalmente da guarda compartilhada. Perfeito, então. A gente conversou que gera muita dúvida porque as pessoas acabam tendo uma convicção, até uma convicção, sobre o que seria a guarda. E eu digo a guarda compartilhada porque é a mais usual hoje em dia. Nós temos a guarda unilateral, em alguns casos muito específicos, mas a guarda compartilhada realmente, para casais separados, ela acaba sendo a regra e é o que a gente, em quase 90%, 80% dos casos, nós aplicamos. É uma regra, vamos dizer assim, criada pelo anseio das pessoas? Elas chegam buscando essa guarda compartilhada? Ou é como se fosse algo mais automático? E as outras só se fossem casos específicos? Na verdade, ela é a regra geral, a guarda compartilhada, né? Então, não havendo casos específicos que a lei traz, onde há um risco da criança, e aí se fixa a guarda unilateral, aplica-se a guarda compartilhada. A ideia é trazer mesmo um compartilhamento, um equilíbrio de tempo e cumprimento de obrigações entre esse pai e essa mãe. Explica um pouquinho pra gente, afinal de contas, o que é essa guarda compartilhada? O que difere ela da uma guarda unilateral? A guarda compartilhada é o compartilhamento de obrigações, de deveres com aquela criança. Então, a tomada de decisões, por exemplo, hoje eu quero mudar o meu filho de escola. Então, é ter a maturidade, né, na verdade, e o bom senso de ter essa tomada de decisões em conjunto. Esse pai e essa mãe vão discutir se aquela escola é melhor para o seu filho, se é melhor pôr no reforço ou não, se é melhor ir para aquela viagem de férias ou não. E aí ter essa decisão em conjunto. E aí cumprir as obrigações, levar, buscar na escola e cumprir o pagamento. Aí inclui também, né, as obrigações de pagamento. Tem talvez um mito, né, possivelmente um mito, mas assim, tem essa ideia de que a guarda compartilhada, no caso, justamente por ela ser compartilhada, vamos dizer assim, a pessoa que está arcando com os alimentos, que geralmente é o pai, né, a mãe costuma ficar mais com os filhos, ele iria pagar menos, ou ele iria pagar metade da pensão, porque a outra metade também seria da mãe, que deveria arcar com os alimentos. Como é que fica isso na prática? Essa é uma ideia muito comum, né? E equivocada. Que as pessoas têm, mas é que, na verdade, dentro da guarda, nós fixamos 3 coisas. A guarda em si, que ela vai ser unilateral ou compartilhada. Nós fixamos o domicílio, que aí pode ser na casa de um dos pais ou na casa de ambos os pais, que é onde essa criança vai morar, qual é o lar referencial dessa criança. E nós fixamos a convivência, que é o que as pessoas chamavam antigamente, que hoje a gente chama de convivência, que é a visita, né? Que as pessoas chamavam de visita. Então, isso não tem nada a ver com as despesas dessa criança. Então, vou te dar um exemplo. Se hoje você fixa o domicílio da criança na casa da mãe, certamente esse pai vai pagar alimentos para essa mãe. Por quê? As despesas principais dessa criança, com de repente aluguel, energia, internet, funcionária, cuidador, Sim. enfim, vão se concentrar na casa dessa mãe. Então, por consequência, esse pai vai pagar alimentos. Mas se for o caso do domicílio ser fixado em ambas as casas, aí há uma divisão. Nesse modelo, vamos dizer assim, vamos colocar na parte da convivência, da visita, né? O que é mais visual, para as pessoas entenderem. Ela é prefixada? Quer dizer, tem datas? Elas são horários, igual era, vamos dizer, na unilateral? Olha, você fica esse final de semana, tal dia é comigo, tal dia é com você. Tem isso também? No momento, no ideal, né? O ideal seria que o casal conseguisse sozinho regular isso. Mas não é o que acontece, né? Se fosse assim, nem pra justiça precisava ir. O divórcio traz uma série de questões que, no primeiro momento, quando o casal procura a justiça para regulamentar isso, a gente tem que fixar, sim, dias, horários, finais de semana, e aí fixa tudo certinho. Então, às vezes, deixa na escola e o outro busca na escola, busca tal hora e deixa tal hora. Entendeu? Tá tudo regulamentado.
para que aquele documento, né, Sim. seja um norte ali naqueles primeiros anos pós-divórcio e depois acaba sendo muito natural. Mas no início... Passou aquela fase mais delicada, né? Mas no primeiro momento o documento ou o termo de audiência, onde é fixado os dias e horários, ele é necessário, sim. Se não for cumprido, não, porque assim, se for cumprido, o pai chegou, vamos dizer assim, eu tô colocando o pai, não que seja assim, mas é a regra, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, assim, a mãe também, que não ficou com o domicílio, qualquer das partes, que ficou com o domicílio da criança, que cuida da criança, que mora ali, e quando o pai, ou a pessoa que não ficou com essa parte da criação, quando ela é o horário de visita dela, o dia de visita dela, e ela simplesmente, vamos dizer que ela começa a se ausentar dessa responsabilidade, se ausentar da criança ali. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. E a gente só vê, eu tô dizendo aqui como advogada, e a gente só sente as pessoas buscarem o ordenamento jurídico, buscarem a resolução, quando na verdade a pessoa está sendo impedida de ver. Sim. Aí vem. Mas aquele segundo momento, que é quando a pessoa já está tentando se eximir ali, que já colocou outras atividades, que já tem outras responsabilidades, que já não quer mais ter aquele momento com a criança. Como é que fica isso? Como que obriga, né? Como que obriga? Hoje em dia eu peço aplicação de multa. Mas assim, é um direito que a parte tem, né? A gente pede aplicação de multa para que aquele pai ou aquela mãe cumpra o que foi determinado. Para que busque as atividades que foram determinadas ou que busquem no final de semana que foi determinado. Mas quando isso acontece, eu confesso para você que, assim, dificilmente um pai, uma mãe, ele vai querer esse cumprimento forçado dessa decisão. É muito raro, né? Porque, assim, se voluntariamente aquele pai ou aquela mãe, ele não quer buscar o seu filho, a outra parte fica meio receosa de obrigar. Mas acontece, a gente já pediu aplicação de multa, principalmente, assim, quando está muito fixado e esse pai e essa mãe deixam de cumprir. Né, buscar na escola, buscar no inglês. Hoje essas crianças fazem tantas atividades que realmente é muito puxado para um dos pais ficar com toda essa responsabilidade. Então a gente pede a aplicação de multa para que a outra parte cumpra o que foi determinado. Entendo. E com relação, só estreitando assim um pouquinho essa parte, com essa questão da ausência, mas e a gente está falando dessa guarda compartilhada, mas quando a gente está falando da unilateral, ela tem que ser a exceção, né? Mas em alguns casos elas têm que ser aplicadas. Então, caso haja essa necessidade de aplicação, como que essa mãe ou esse pai ou essa pessoa responsável pela criança, como que ela poderia buscar? Em que situações que ela poderia buscar? Hoje a guarda unilateral, ela ocorre se uma das partes, né, não quiser a guarda compartilhada, e aí se fixa a guarda unilateral, ou quando uma das partes ofereça algum tipo de risco para aquela criança, né? E aí a gente tem uma série de situações onde aquela criança pode não estar em segurança com aquele pai ou com aquela mãe, e aí se fixa a guarda unilateral. E, se for o caso, fixa o regime de convivência ou suspende total, pode acontecer, acontece muito na verdade, né? A suspensão da guarda compartilhada e a suspensão do direito de convivência. Acontece muito? Acontece Nossa. bastante. E como que isso é buscado na justiça ou provado na justiça? Depende um pouco. Porque são relatos, né? Assim, mas nós temos um relato da criança, vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. Um pai abusivo, né? A criança relata que o pai foi abusivo ou foi violento, e aí, através desse relato da criança, de forma a preservar a integridade física e psicológica dessa criança, a gente pede a guarda unilateral e pede a suspensão do direito de convivência. Eu digo isso porque, assim, primeiro que é algo muito sério. Sim. Segundo que é algo que acontece demais. Sim. E as pessoas que estão nos ouvindo podem estar vivenciando essa situação. Então, digamos que uma pessoa esteja ouvindo aqui o nosso pod, participando, buscando essa informação com esse anseio, ela esteja vivenciando isso dentro de casa. Sim. Ela tem esse receio, mas ela entenda que talvez a palavra dela, às vezes as pessoas, quando elas colocam em risco a família, nem sempre elas se mostram assim para a sociedade, então fica, né, sem ter. E ela vai lhe procurar como advogada, como especialista. O que você orienta que ela leve para você de provas? Assim, a gente não tem como prever, né? Não. Mas eu acho que o principal
é o relato dessa criança, se houver, ou qualquer relato de uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida, às vezes um vizinho escuta alguma coisa, uma avó, um avô vê alguma coisa acontecer e fala para essa mãe ou para esse pai, e aí levar sempre em consideração. Porque às vezes você ignora alguns sinais, e aí a situação vai se agravando. Então, de forma a preservar essa criança, sempre levar em consideração o que essa criança fala, o que uma pessoa próxima fala, e ficar muito atento. Um outro ponto, quando a gente está falando aqui de fixação, né, de guarda, é naturalmente a parte dos alimentos. Chega a dúvida, né? Quando nós temos ali aquele provedor de alimentos, funcionário público, de carteira assinada, ou com uma renda ali bem documentada, uma coisa bem definida, tranquilo, né? São os preferidos. Mas não é a regra, não é o que a gente costuma ver, né? A maioria são minorias. E aí a gente, no meu ponto de vista, nós enfrentamos duas realidades. Uma realidade de pessoas que de fato são assalariadas mínimas, ou pessoas que estão ali lutando por um salário mínimo, um pouco mais. E aí, como mensurar isso, como que você, dentro dessa realidade, você consegue proteger a criança de uma forma alimentar. E nós temos uma outra realidade, que são as pessoas que elas têm um padrão de vida, que elas vivenciam, vou dizer, muitas vezes de luxo, mas é verdade que muitas vezes são de luxo mesmo, né? Sim. Mas vamos dizer assim, eles têm uma condição econômica mais confortável, mas que isso não é documentado, assim, não é um salário, né, algo mais. Então, eu gostaria de saber na prática aqui, como é que na prática jurídica, como que isso é fixado? Hoje nós temos diversos recursos, né, para fazer essa série de buscas que nós fazemos sobre bens, sobre veículos, sobre as atividades empresariais, sobre imposto de renda. Nós já temos um sistema próprio para buscar essas informações fiscais. Mas eu te digo que a principal fonte de pesquisa do escritório hoje, para saber a capacidade financeira dessa parte alimentante... Os advogados atentos agora, viu? São as redes sociais. É impressionante como as pessoas exibem o que fazem, o que consomem nas redes sociais. E, para alegria de nós advogadas, nós coletamos essas informações, ou via print, ou via ata notarial, se for necessário, e juntamos no processo e conseguimos comprovar a capacidade financeira dessa parte, né? Nós temos casos famosos no escritório, onde a parte exibe um roteiro de viagens assim, invejável, e oferta uma quantidade menor de alimentos, e a gente consegue reverter. Incompatível, no caso. Totalmente incompatível, né? Porque nós precisamos, assim, tem a necessidade da criança, tem a possibilidade de quem vai pagar e a proporcionalidade, então a gente precisa adequar dentro disso para que não seja injusto com nenhuma das partes. Que seja possível de ser cumprido também, né? Que seja ali real, que é o que se espera, né? Que essa criança tenha o que ela teria dentro de casa. Mantendo, né? Eu acho que o importante é você manter o mais normal possível a vida da criança. Pós-divórcio, pós-separação, não tem como, não é 100%. Mas o mínimo ali você tem que manter. Se aquela criança faz inglês, mantém no inglês, se aquela criança faz natação, se ela faz futebol, se ela estuda em tal escola, se ela tem ali as coisinhas que ela gosta de comer, danoninho, enfim. Por que mudar isso, entendeu? Eu acho que os pais, eles têm que se esforçar, mesmo que separados, para manter o mais natural e normal possível a vida daquela criança. Entendi. E vamos para o outro oposto. Vamos talvez para a grande realidade da sociedade. Aí quando realmente a gente tem aquele provedor que ele tá ali no salário mínimo, um pouco mais, um pouco menos. Como mensura isso? Isso é real? Vamos dizer, não, é 30% do salário mínimo se for um filho, é 10% se for dois. Como que isso é trago na prática para a realidade? Quando a gente trata de uma parte assalariada, realmente, que é uma grande maioria, as varas de família realmente têm adequado a capacidade desse alimentante, né? Então, se você pega uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês e tem 2 filhos, e o magistrado, a magistrada que atua na vara de família,
ela tem esse bom senso de não comprometer a subsistência dessa pessoa que vai pagar a pensão. Então, se uma pessoa que ganha R$ 1.300, você tirar 30%, você vai deixar ali o mínimo para que ela possa sobreviver. Mas são realidades distintas, e aí você pega uma necessidade de uma criança que também deve estar ali equiparada àquele padrão de vida daquele pai, via de regra, né? Então, geralmente se aplica ali a regrinha que as pessoas falam, que não tem nada escrito sobre isso, 30%, 20% do salário que aquela pessoa ganha. Entendi. Doutora, uma dúvida, vamos dizer assim, já que a gente está falando aqui do bem-estar da criança e de tudo que se coloca, se pontua numa guarda. A gente vê ali que os alimentos, a guarda, ela vem da separação, muitas vezes, do casal, né? Sim. Às vezes não chegaram a estar junto e aí tem que definir como que aquela criança que foi concebida ali como é que eles vão portar desde o nascimento, né? E aí a gente tem ali uma gestante e que não tinha ali uma convivência. E aí ela vai, o quê? Esperar a criança nascer? Quando que ela busca esse apoio? E aí nós entramos dentro do mundo dos alimentos gravídicos, né? Que essa gestante pode comprovar Aí nós temos uma série de provas, conversas, fotos, e que havia uma convivência com essa parte, com esse homem. Um relacionamento, no caso. Relacionamento mínimo que fosse. E aí ela pede, via judicial, os alimentos gravídicos se é consentido. Porque se entende que... Isso, porque durante a gravidez, muito embora essa obrigação com a criança se inicia após o parto, mas durante a gravidez tem uma série de gastos com consultas, exames, pré-natal, suplementação, que hoje em dia é muito comum, que esse pai tem que... Essa fixação de alimento, ela é revisada com o nascimento da criança? Sim. É revisada? Sim. É readequada? Readequada. Na verdade, a cada fase da criança, a gente readequa esse pagamento de pensão, se for necessário. Então, se você pegar uma criança de 0 a 1 ano, ela tem uma necessidade. Uma criança de 1 a 3 anos é uma outra necessidade. Com 4 anos, em regra, entra na escola. Isso é muito interessante. A senhora, como advogada, a senhora orienta que essas mães ou essas pessoas que estão com a criança, ou às vezes um pai também está com a criança, apesar de ser a minoria, né? A gente tem que admitir. Mas vamos dizer que essa pessoa revise de quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo ela tem que buscar ali um advogado e readequar essa realidade? Não tem um tempo certo, mas essas fases, essas mudanças de fase são muito importantes. Então, se você pega uma criança que está no ensino fundamental, estuda numa escola privada, por exemplo, está no ensino fundamental, vai para o ensino médio, é uma mudança drástica. Está no ensino médio, vai para a graduação, é outra mudança drástica. É um bebezinho, né, de 1 ano até 6 meses, lactante, né? E não consome leite em pó, não consome fruta. A partir de 6 meses vai tomar o leite, que é caríssimo, vai comer frutinha, vai comer... Tudo isso muda sempre a necessidade que de fato mudar. Aí vamos aqui para outra dúvida. Vamos às dúvidas aqui, aos causos. Mas deixa eu te perguntar. O que eu vejo que acontece, né? Por exemplo, foi estipulado ali R$400 de pensão. Isso aí foi levado em consideração o dia a dia da criança. Aquela normalidade. Mas, em regra, nós temos meses ou algumas situações que são anormais. Uma doença, a criança adoeceu, precisou de um remédio específico, de um tratamento específico, precisou de uma consulta médica, precisou do material escolar, precisou comprar a farda escolar, precisou fazer ali um reforço. Como é que ficam essas situações? Aí o pai, não, já paga a pensão, tem nada a ver com isso. A forma legal que nós temos de revisar isso é via ação revisional de alimentos, né? Mas o que eu faço no escritório, por exemplo? Eu já tento prever todas essas situações quando eu dou entrada numa ação. Mesmo na ação de guarda e convivência, eu já tento prever aniversário de pai, aniversário de mãe, de avó, de tio, de tia, de primo, paternos e maternos, madrinha, padrinho. Tudo isso no meu pedido inicial, eu já estou prevendo. E há a necessidade dessa criança comparecer nesses eventos que é importante. Sim. São importantes para a família. E a mesma coisa com os alimentos. Então, dentro da petição inicial, eu já estou prevendo um possível adoecimento daquela criança, um material extra da escola, um fardamento extra.
E aí, dentro do pedido, a gente adequa isso. Mas se não houver esse pedido, né? Se não houver sido regulamentado isso, o ideal não, o certo, né? A maneira correta é entrar via revisional de alimentos. Não tem outra forma. Olha eu com as minhas teses aqui agora. Não, estão ótimas as teses. Mas advogada é isso, né? E a gente, na verdade, nós temos... eu me sinto nisso, na obrigação de pensar formas diferentes, de achar soluções para situações reais. Se alguém escuta a realidade dos clientes, vamos dizer assim, somos nós. Isso daí, buscar uma revisão, ela seria ótima se ela fosse visto em 1 semana ou de 2 dias, que é quando a criança adoeceu e precisa do remédio. Sim. Mas isso não acontece. Não. Isso quer dizer que ali a pessoa que tá com a guarda, ela que teve que arcar com aquela despesa, ela já teve aquela despesa. Sim. Aquilo já existiu. Já fica muito emergencial, né? Existe a possibilidade desse ressarcimento? Se forem despesas previstas, sim. Todo o ressarcimento ele ocorre de acordo com o que está previsto. Então, por isso que é importante regulamentar, ter esse cuidado na regulamentação. Colocar ali no acordo que havendo essa possibilidade, olha, uma vez por ano aqui tem que comprar um fardamento, ou se o fardamento estragar ali, perder, tem que comprar de novo. É necessário esse cuidado. A senhora, né, sabe que o que for pedido é o que vai ser regulamentado ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado mesmo com o que vai ser pedido. Ser bem detalhista. Muito detalhista. Eu digo que a petição inicial e a contestação, né, doutora? A gente tem que ter todo o cuidado, porque são as peças ali que vão nortear todo o nosso processo. Entendi. Digamos que isso não tenha sido previsto. Caberia, vamos dizer assim, um ressarcimento por dano moral? Por ter privado aquela criança de algo que ela precisava, ou ter, de certa forma, dificultado o acesso dela a um remédio, o acesso dela a um atendimento médico. A gente estaria aqui dentro do mesmo olhar jurídico de quando você precisava visitar, tinha obrigação de se apresentar ali como pai ou mãe daquela criança e ter aquele momento com ela, e não tem. Aí agora a senhora entrou num tema muito sensível. Porque o dano moral por essa ausência, por esse abandono afetivo, financeiro, é uma coisa muito discutida ainda, né? A gente não tem uma regulamentação fixa, direcionada para isso, propriamente dito. Nós temos a regulamentação do dano moral. Seria ali o abandono afetivo. Nós temos o abandono afetivo. Mas ainda é uma coisa assim muito que vai de cada tribunal, de cada jurisprudência, caso a caso mesmo, né? Raramente as pessoas procuram isso. É uma coisa que a gente não vê muito comum, não é muito comum no escritório, mas existe sim e pode ser buscado sim. O abandono afetivo, o abandono financeiro. Esse pai, essa mãe, eles têm responsabilidade com essa criança. E se ela quiser, ou o representante dela quiser, pode buscar sim. Doutora, mas é muito sensível. Muito. Mas existe. E é o que mais existe. Sim. Quando a gente olha para a realidade. Doutora, para a gente finalizar, eu queria que a senhora desse, vamos dizer assim, 2 orientações. Uma, para os pais, para as mães, que vão ficar com essa responsabilidade de criar ali. Então, eu queria que a senhora desse essa orientação. E uma para os nossos advogados, para nossos colegas, né, que estão ali não com tanta experiência quanto a senhora tem, mas que estão com algum caso desse, como é que eles busquem o procedimento, entende, as provas, o que é importante para que eles prestem ali um bom serviço. Eu vou iniciar pelos colegas advogados, assim, que é uma orientação que eu passo muito quando eu faço mentoria, quando eu oriento algum colega, que é você lembrar que você, advogado familiarista, né? Eu só atuo no direito de família, sou uma advogada familiarista, então eu acredito que tenho propriedade para falar isso, que você entenda que o advogado ele tem que ser um facilitador da comunicação, do diálogo, num processo que já é tão tumultuado. Então você pega um processo na área de família, eu digo assim, eu atendo as pessoas num dos piores momentos da vida, né? Que é romper um relacionamento, tá com um problema para compartilhar ali a guarda do filho, perdeu um ente querido, tem um inventário. Então, eu digo que o advogado ele precisa ser um facilitador. Então, que o colega, né, não alimente
aquele mal-estar que já é natural do processo de divórcio, é inevitável, não tem como, raramente a gente atende um caso que seja bem tranquilo. Então, que o colega não alimente, que ele seja um facilitador, que ele olhe para aquele caso não, eu vou ajudar isso a se resolver. Buscar a solução. Exatamente, e lembrar que ali no meio daquilo tudo é uma mãe, é um pai e tem um filho no meio. E a gente precisa ter essa consciência. E para as partes, né? Para as pessoas que buscam um advogado, que façam o processo realmente da maneira correta, para que assim, eu acho que se você regulamentar desde o início, as pessoas precisam entender que a regulamentação ela não é ruim, né? O processo de divórcio, se o relacionamento não deu certo, o ideal é que se faça o processo de divórcio, de reconhecimento de solução de união estável, guarda, alimentos. E a regulamentação no início, ela pode parecer ali, é ruim participar de um processo, ir numa audiência, mas é o que vai ajudar essa reconstrução. Então, se você tem um processo onde você regulamenta a guarda, regulamenta alimentos, com o tempo essa convivência vai ser natural, vai ser tranquila. Mas por quê? Porque desde o início foi tudo colocado a limpo, né? Como que vai ser, de que forma vai ser, quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. E com o tempo as coisas vão ficando bem naturais. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mesmo por estar compartilhando o conhecimento com a gente, compartilhando o conhecimento que a gente quer levar para os ouvintes. E ficamos por aqui. Mais um episódio do nosso podcast. Sigam nossas redes sociais, curtam e compartilhem o nosso vídeo. Até mais. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.